Na segunda parte da nossa aula, a gente deve perguntar como foi que esse processo de desenvolvimento, em suas linhas gerais, chegou ao capitalismo, né? Então, nós temos, inicialmente, a sociedade chamada comunal primitiva, né, que se caracterizava por um baixo desenvolvimento das forças produtivas, uma sociedade do trabalho coletivo, a propriedade coletiva dos meios de produção, distribuição coletiva do produto social. Se nós imaginarmos, digamos assim, imaginarmos uma sociedade indígena, né, nós podemos ter uma ideia, assim, em geral, de como esse processo de propriedade coletiva do meio de produção, distribuição, se estabelecia, né? Não existia, por exemplo, o processo de constituição das classes sociais. Exatamente essa diferenciação é importante porque ela vem a seguir, né, a estruturação das classes sociais. Desse modo, então, né, que é um modo chamado comunal primitivo, não existiam classes sociais, exatamente por esse caráter coletivista que ela tinha, né? E também a sociedade, do ponto de vista econômico, o desenvolvimento era muito limitado, né? E isso significa dizer que a vivência do modo coletivo é uma vivência no sentido de produzir para se alimentar, né? Ou seja, excedente econômico não aparecia, né? Na seguinte tem o escravismo, né, cujos fundamentos econômicos, também em linhas gerais, se estabelece pela apropriação privada do excedente econômico, influindo no desenvolvimento da divisão social do trabalho. O que quer dizer isso? Quer dizer que na escravatura, o desenvolvimento da sociedade já possibilitava que o excedente econômico fosse apropriado, ou seja, havia excedente econômico, havia, digamos assim, certo excesso de riqueza. E, consequentemente, a divisão social do trabalho, quer dizer, as diversas características do processo da produção, ela vai sofrendo a diferenciação no sentido de forjar as próprias classes sociais, né? Quer dizer, há uma relação entre o desenvolvimento das forças produtivas e a conformação dessa superestrutura social. A diferença entre os fundamentos do regime feudal e a comunidade primitiva é que no escravismo, a produção artesanal, ela vai se diferenciando, ela vai se diversificando, né? Qualitativamente, ela melhora e se amplia bastante. Ou seja, é um regime social de um estágio de desenvolvimento superior, né? mais adiantado, mais desenvolvido. E, paulatinamente, as ferramentas do trabalho vão também sofrendo especialização e desenvolvimento, né? Na medida em que a relação que o homem estabelece com a natureza também vai se complexificando. No caso do feudalismo, a servidão no campo, o regime de exploração, como nós comentamos, né, é o que se chama de corveia, né, que era um trabalho ao mesmo tempo gratuito, porque servia ao servo, né, ao senhor, melhor dizendo, né, e compulsório, quer dizer, significa que você não era escravo, mas você tinha que trabalhar naquele território determinado do barão feudal, né, ou dos príncipes, né, que se estabeleciam ali. Quer dizer, você trabalhava naquela terra, portanto, você estava preso àquela terra, ao mesmo tempo que você produzia uma parte grande do seu trabalho camponês e ia para o barão feudal, né? Mas ainda mais, um elemento assim, bastante característico do período do feudalismo, que historicamente, inclusive, levou a grandes revoltas e rebeliões camponesas, é o imposto, né? O sistema fiscal, digamos assim, do feudalismo era muito severo, né? A cobrança sobre os camponeses, dos senhores feudais, era exatamente uma contrapartida, uma espécie de contrapartida da presença desses camponeses naquela terra do barão feudal, né?
E isso era um processo, esse imposto, um processo de produção para o servo, para o senhor do servo. Né? E esse imposto era um processo vital para a subsistência dos camponeses. Né? Era dessa forma que os camponeses sobreviviam, né? Sobre essa relação de opressão. Né? Mas é evidente que historicamente, compreender que o feudalismo foi um processo, foi um regime econômico-social superior, né, ao escravismo. Porque, como nós vimos, o escravismo, ele se baseia na posse do escravo. Né? Então, o escravo é uma propriedade privada do senhor. E o feudalismo, desse ponto de vista, não há propriedade, não há mais a propriedade servil, ou seja, a propriedade do servo. Né? O que existe é uma relação onde ele fica preso à terra e, ao mesmo tempo, o processo de produção para o senhor feudal é baseado no que nós referimos, né? Na pressão fiscal e no contributo que ele faz da própria produção. Né? No feudalismo, benefícios conseguem melhorar o desenvolvimento das forças produtivas, né? Porque é um regime superior economicamente. E o que é importante é que, se nós nos referimos que o regime comunal primitivo ele não tinha excedente, começa a aparecer a diferenciação do escravismo, né? No feudalismo, esse excedente começa a ter uma importância cada vez maior, né? Não só em relação digamos assim, a riqueza propriamente, mas também a subsistência dos camponeses. Né? A seguir, nós temos uma diferenciação também, que são as corporações de ofício, que começam a aparecer no regime feudal. Né? E elas estabelecem normas para o funcionamento das oficinas artesanais. O limite do número de oficinas e aprendizes de serviço de cada mestre artesão, e na mesma medida em que representa um avanço em relação ao início do feudalismo, e mesmo mais ainda, né, ao escravismo, essas oficinas, ou seja, o artesanato, de uma maneira geral, né, ele começa a não responder mais ao enorme desenvolvimento econômico das forças produtivas do feudalismo, que vai se gerando, vai crescendo e se generalizando num processo mais amplo em várias regiões do planeta, particularmente na Europa, com o mercado de trocas, né, se sucedendo cada vez mais, de maneira mais complexa. Então, os elementos que influenciam na transição do feudalismo para o capitalismo. Quais seriam esses elementos? Nós falamos sobre a diferenciação da corporação de ofícios, o desenvolvimento do artesanato, mas falamos também que, em determinado momento, ele começa a entravar esse próprio desenvolvimento das forças produtivas. Nós poderíamos caracterizar essa fase, digamos assim, como um processo, repito, que se deu principalmente isso na Europa. Ele não pode ser transferido, a experiência feudal europeia, para outras regiões do país, né? Outras regiões do globo, melhor dizendo. Então, esses elementos que influenciam na transição de quê? Um processo de declínio do feudalismo e o novo modo de produção, que é o capitalismo. Né? Nós nos referimos que esse processo o modo de produção vai se transformando predominante a cada regime historicamente estabelecido. Então, alguns elementos centrais influenciaram nessa transição do declínio do feudalismo para o capitalismo. Um deles é a expansão colonial europeia. Né? Esse processo da expansão colonial europeia faz com que se transporte para vários países um novo estágio do desenvolvimento, digamos assim, da própria disputa colonial. Né? A expansão colonial europeia é o resultado, digamos assim, de uma região que se desenvolveu mais rapidamente do que outras regiões do globo, e esse processo de expansão, né? Então você pode pensar, por exemplo, na expansão colonial da Espanha, você pode pensar na expansão colonial portuguesa e assim por diante. Né? E a própria Inglaterra também se estabelece depois com um processo de expansão
colonial, né? Do colonialismo, chamado colonialismo europeu, colonialismo britânico, da Grã-Bretanha, né? Então, isso fez com que também o feudalismo fosse necessariamente passando por um processo de declínio, né? E abrindo espaço para a emergência do capitalismo, né? O outro, a formação do mercado mundial de trocas, eu me referi aqui. A Europa se especializa na produção de manufaturados, né? Produtos, ou seja, produtos que começam a ser produtos industrializados. E as suas colônias, suas colônias na exportação de produtos primários. Quer dizer, isso faz com que isso resulta, a expansão colonial que nós nos referimos, e esse mercado de troca, resulta no desenvolvimento a partir dos colonizados, os colonizados cederem a exportação de produtos primários. Por sua vez, produtos primários que abasteciam as colônias, né? Abasteciam os países colonizadores, né? Um outro elemento também é a passagem dos feudos aos burgos. Os burgos são esses castelos que foram se transformando em vilas em locais de residências, né? Nas cidades medievais, onde a burguesia, as classes dominantes mais abastadas, passaram a viver, né? E a passagem desse processo, ou seja, de um regime baseado nas estruturas latifundiárias feudais do servo da gleba, a passagem disso, dos grandes castelos, para os burgos, ou seja, o desenvolvimento mais urbano das grandes cidades que passaram por um processo de desenvolvimento, corresponde à chamada acumulação primitiva de capital, ou seja, a primeira fase do processo de acumulação de capital. Bom, os burgos, então, transformaram-se em cidades e espécie de protetorado, sempre parecido com fortaleza, né? E é um desenvolvimento diferente do período anterior dos feudos propriamente dito, né? É uma diferenciação também, mais urbana inclusive, né? O comércio também serve a esse desenvolvimento, né? Os burgos passam a ter uma população mais, evidentemente, mais desenvolvida, né? E consegue também se desvencilhar, digamos assim, do controle dos senhores feudais. Nós dissemos, os camponeses viviam presos à terra, e o desenvolvimento, inclusive, da diferenciação classista dentro dos próprios camponeses, mais pobres, mais ricos, etc., eles passaram, na medida em que os burgos se desenvolvem paralelamente ao declínio do feudalismo, né, a perder o controle sobre as áreas, antigas áreas feudais, né. O artesanato se desenvolve, comerciantes também para e passo a esse processo de formação da emergência do mercado, chamado da globalização do mercado. Para se ter uma ideia hoje, quer dizer, o processo, as trocas se tornam cada vez mais amplas, né? E isso vai também fazendo com que comerciantes, há um desenvolvimento também classista de artesãos, comerciantes, né? A passagem de atividades agrícolas para atividades mais urbanas, né? As chamadas grandes feiras para comercializar seus produtos e assim por diante, né? É por isso que se diz que a burguesia, o burgo e a burguesia são palavras originárias, correlatas, no sentido de que é nessa diferenciação que a burguesia passa a se alojar, né? O capitalismo, evidentemente, como nós falamos que o feudalismo tem os seus fundamentos, o capitalismo tem mais razão ainda para ter a sua configuração explicitada, ou seja, a sua estrutura, né, de regime econômico, modo de produção, como ela se apresenta, né? Um dos elementos que fazem com que os fundamentos da econômica do capitalismo tenha um traço bem marcante são as revoluções. Houve um período longo, que é um período que vai, digamos assim, de 1640, passa pela Revolução, que foi a primeira Revolução burguesa inglesa, que vai até 88. A seguir você tem a Revolução Francesa, que é 1789, e são as duas grandes primeiras revoluções que deflagram, inclusive, esse processo de desenvolvimento capitalista, mas você teve outras.
revoluções burguesas, né? Como, por exemplo, a americana. Mas o que é essencial compreender é isso, é que o processo das revoluções burguesas, dirigidas pela burguesia, né, ela, na verdade, ela procura fazer com que o domínio das leis, da nova mentalidade dessa classe, vá superando, né, os conflitos, ela conflita com a estrutura feudal, né, e novas forças produtivas passam a ter digamos assim, um papel destacado, um papel decisivo, na verdade, né, para a consolidação do capitalismo, né. Claro que uma das características importantes do capitalismo, o trabalho assalariado, né, e o trabalho passa a ser um trabalho assalariado, ou seja, naquela estrutura feudal que existia, e o processo de formação do artesanato, né, e os burgos, ou seja, o desenvolvimento das classes sociais, faz com que o trabalho assalariado passe a ser um trabalho, digamos assim, o centro da relação social estabelecida com essa nova classe, a burguesia. E é um trabalho considerado um trabalho alienado, né, dos meios de produção, e paulatinamente o trabalhador vai perdendo o poder de produzir com seus próprios instrumentos, porque, como vamos ver, a grande indústria começa a aparecer, né? Mas esse processo é importante compreender porque ele ele transita para uma situação onde o trabalhador passa a ser explorado, né? A grande indústria capitalista aparece dessa forma, empregando, explorando o trabalho assalariado, né? Na verdade, é uma grande revolução na estrutura. Nós temos que compreender isso para compreender o processo de industrialização, que essas revoluções burguesas, elas engendraram as revoluções industriais, onde a mudança é simplesmente fantástica. Hoje, para a gente, parece uma coisa natural. Mas uma coisa se vê o servo da gleba, aliás, os filmes mostram isso, vários filmes europeus, como viviam, e depois você vê a vida urbana transformada pela grande indústria, né? Essa grande indústria, que é o centro do capitalismo, do desenvolvimento, o motor do desenvolvimento do capitalismo, tem a característica da venda da força de trabalho, né, daqueles que não têm os meios de produção, como a gente disse, e o salário, que corresponde ao mínimo da sua subsistência. Então, no essencial, isso também não se alterou no capitalismo, do ponto de vista do trabalho assalariado, né? O que é que não se alterou? O trabalhador assalariado no capitalismo contemporâneo permanece com essa característica, esse traço. Ele é expropriado dos meios de produção. Os meios de produção ficam na mão da burguesia. E a burguesia lhe paga um salário em troca desse processo de assalariamento, que normalmente corresponde às suas condições de repor a força de trabalho, né? Nós nos referimos, então, ao processo, muito rapidamente, ao processo de geração do chamado excedente, ou seja, o excedente você pode imaginar como, agora, o lucro, não é? Aquele excesso de riqueza que nós falamos que, como no primitivo não existia, ele se diferencia, começa a se diferenciar no escravismo. No escravismo você tem a diferenciação das classes sociais, etc., né? No capitalismo, a principal forma do excedente, quer dizer, essa é uma grande descoberta do Marx, é uma das descobertas mais importantes da história dessa sociedade capitalista. O excedente ele se transforma em mais-valia, né? Mais-valia é a fonte do crescimento, da perpetuação do processo de manutenção do capitalismo, ou de domínio da burguesia, né? Os capitalistas, como eu disse, controlam os meios de produção e os trabalhadores a força de trabalho, né? O excedente resultante desse processo de relação social, que nós estamos nos referindo desde o início, o que é que nós estamos referindo desde o início? Que a relação que se estabelece na economia política, a visão que nós defendemos, e essa é a visão crítica, é que a economia, o que está por trás da economia são relações sociais. Mais especificamente, relações entre as classes sociais.
E como eu estou me referindo, a diferenciação dessas classes sociais se materializa muito nitidamente no capitalismo, né? Que é exatamente isso, a grande indústria, a classe burguesa, o controle da atividade produtiva do trabalho e, ao mesmo tempo, a presença a presença do trabalho vinculado ao trabalho industrial. Esse vínculo do trabalho industrial cria o que o Marx chamou de exército industrial de reserva, que fazem parte desse processo todo de, digamos assim, de grande rotatividade no emprego, que originariamente o capitalismo sempre estabeleceu. O Marx também percebeu isso, que o capitalismo cria esse exército industrial de reserva, inclusive industrial de reserva, que ficam desempregados, prontos a serem lançados no mercado de trabalho, assim quando o capitalismo necessita. Cresce a economia, o capitalismo lança a mão desse desempregado, às vezes pagando um salário muito menor. Enfim, mas esse mecanismo do exército industrial de reserva é um mecanismo que também acompanha o próprio ciclo do capitalismo, né? Isso aumenta também os lucros, a presença desses trabalhadores desempregados, desses reserva, o lucro dos capitalistas, e cria também essa relação de exploração capitalista, contradições e luta de classes permanente no sistema capitalista. Mais ou menos, em determinado período, né, o enfrentamento é sempre entre os trabalhadores e a burguesia, o proletariado e a burguesia, né? Mas nós nos referimos à mais-valia, né? Então, esse é um tipo que não é uma noção, é um conceito que nós vamos falar muito brevemente aqui, mas é fundamental a compreensão da mais-valia, né? Porque, como nós dissemos, é peça-chave na estrutura de reprodução do capital, né? Então, a mais-valia, na verdade, nós devemos entender ela como uma fórmula que o Marx, é muito conhecida, que o Marx estabeleceu, que é uma fórmula que se escreve da seguinte maneira: D traço M traço D', que significa dinheiro, que é o dinheiro que o capitalista adianta, para comprar força de trabalho e bem de produção, M, mercadoria. Então, dinheiro, traço M, mercadoria. Mercadoria se divide em força de trabalho e meio de produção. Essa conjugação gera um excedente, né, que é o D'. D' significa o D acrescido, quer dizer, mais D. A uma outra quantidade, não é o mesmo D. O D passa a ter acrescentado de lucro, né? Então, a mercadoria que é produzida pelo trabalhador, pelo assalariado, pelo operário, é vendida, digamos assim, para compreender, né, o que significa a mais-valia. A mercadoria produzida, ela tem mais valor do que o trabalhador recebe durante a sua jornada de trabalho, né? O processo de organização capitalista na grande empresa, ou no grande supermercado, ou no grande banco, ou no grande hospital privado, se estabelece de uma forma a que o lucro que se resulta, o excedente que sai, é a fonte da riqueza do proprietário, seja ele do grande supermercado, ou seja ele da grande empresa, ou de uma grande montadora de automóvel. Para isso, o processo de organização capitalista tem uma jornada de trabalho, tem um salário determinado, tem a hora do turno, tem as horas extras. Não é nada espontâneo. O capitalismo, desde a grande indústria, que aparece muito dentro do século XVIII e XIX, principalmente com a indústria têxtil, é um processo organizado da produção e cada vez mais sofisticado. Quando você chega no final do século XIX, por exemplo, a organização do trabalho, a ciência começa a ajudar o processo de produção capitalista. Por exemplo, a energia, por exemplo, a eletricidade, por exemplo, o telégrafo, por exemplo, o telefone, por exemplo, o motor a combustão. Tudo isso é do final do século XIX. A ciência, então, passa a dar uma outra fisionomia ao trabalho industrial, que vai se sofisticando a ponto do que nós conhecemos hoje. O que interessa é que o processo que produz mais-valia, o excedente que é produzido em cada empresa durante uma jornada, durante um ano, o valor que é produzido, ele é extraído do trabalho não pago do operário. Isso que o Marx falava. A mais-valia, a plus-valia.
E esse processo se estabelece na medida em que você organiza a jornada de trabalho de maneira a fazer com que a produtividade, ou, digamos assim, o número de mercadorias que você produz, cada vez mais em alta escala, a produtividade do trabalho faz com que você produza naquela jornada de trabalho, se você anualizar, por exemplo, compreende melhor, se você faz jornada por ano, produza muito mais daquilo que você recebe. Então, a organização capitalista da mais-valia se estabelece dessa maneira, né? Isso quer dizer que o operário recebe uma parte do período do trabalho, né? A outra parte, ele não é remunerado, é chamada mais-valia, né? Como a gente comentou, Marx, a genialidade dele foi que fez com que esse segredo, entre aspas, da acumulação de riqueza fosse pela primeira vez revelado. Havia várias teorias sobre como o lucro aparecia, não é? Mas a compreensão da mais-valia é uma compreensão chave para compreender o processo de complexificação da produção capitalista. Particularmente depois da grande empresa, se estabelece de modo a organizar o trabalho de maneira que você produz mais daquilo que você recebe. Você recebe, como disse antes, mas basicamente o salário repõe a força de trabalho minimamente dos trabalhadores assalariados.